Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Sob essa certeza de que a graça de Deus nos alcança, nos protege, coloca-nos dentro de uma circunstância de cuidado. Aliás, eu acho que é um dos pontos mais bonitos que a fé em Deus pode provocar na gente, é essa sensação de estarmos sempre sob o cuidado. O cuidado é uma experiência humana que nos ajuda muito a compreender o amor de Deus por nós. Quando eu sou cuidado ou quando eu sou o cuidador. Quando eu estou num destes papéis, eu tenho uma oportunidade única de compreender o que significa ser cuidado por Deus. Porque a fé nos ensina, e esse conforto nos é dado pela fé, que a graça de Deus é o amor, a misericórdia que antecede toda e qualquer atitude humana. Ainda hoje, lá em casa, nós falávamos sobre como é difícil na vida de uma pessoa precisar enfrentar a doença, a idade, ou os dois juntos, né? A idade e a doença, sem ter alguém que cuide. É muito triste você ter de experimentar a sua indigência na solidão. Porque quando faltam as forças da gente, só a graça nos basta. Você que está precisando enfrentar a perda de um filho, por exemplo, você não tem forças humanas para ver um filho ser sepultado. Quantas vezes eu estive ao lado de mulheres que precisavam sepultar os seus filhos, não existia força humana para isso. É doído demais. E naquele momento, somente a graça de Deus pode nos ajudar, pode nos sustentar. Somente quando estamos sustentados pela graça de Deus é que nós damos conta de passar por essas barreiras, por essas tempestades, por essas lutas. Ele nos sustenta. Nos dá condições de compreender a fraqueza como uma oportunidade de conhecer esse Deus que nos antecede. Porque é assim, é como se nós tivéssemos esgotado todos os nossos recursos. Eu já dei a minha paciência, eu já dei a minha caridade, eu já dei a minha coragem, eu já dei o meu amor, eu já dei a minha misericórdia e não sobrou nada de mim. Então, Deus vem e me sustenta com aquela reserva. Como se fosse o nosso pré-sal, né? Quando você acha que você já esgotou todas as riquezas do solo, você ainda chega ao lugar que não é seu mais, aquela antessala, mas que está à sua disposição, como uma reserva para lhe ajudar a prosseguir. Perder alguém. Como é difícil a gente perder alguém. Perder uma mãe, ter de sepultar uma mãe. Mia Couto dizia de maneira tão poética, né? Não há terra nesse mundo que possa sepultar uma mãe. Eu digo que não há terra neste mundo que possa sepultar uma pessoa que a gente ama, seja qual for o papel dela na nossa vida. Seja por uma ligação biológica, pelo sangue igual que nós temos, ou seja pelo vínculo que a vida nos proporcionou viver. O amor que se estabeleceu e que ficou definitivo
Você ter de sepultar uma pessoa que foi fundamental na sua vida não é fácil, não é brincadeira. Porque se eu vivo o meu cristianismo somente na sala que eu conheço, a sala das minhas virtudes, a sala dos meus empenhos, a sala das minhas coragens, das minhas disciplinas, eu corro o risco de viver um cristianismo sem Cristo, sem Deus, sem graça. E à medida em que eu vou perdendo o meu vício, a minha vitalidade, o que me sobra? É aí que muito desamparo se estabelece. É aí que muita fé, que parecia fé, cai por terra quando você percebe que não há Deus naquela história. Há apenas uma busca de si mesmo, que parece religiosa. O que significa ser sustentado por Deus? Porque essa frase é usada tantas vezes, mas quem de fato sentiu isso? Vamos deixar de hipocrisia. Quem de fato sentiu que depois de não haver mais forças humanas, você experimentou uma força que não era sua, que te segurou? Chegar à verdade dessa expressão, e não apenas a repetição. Que Deus me sustente na hora da minha dor, tá? É bonito dizer isso. Mas isso só vai acontecer se a minha espiritualidade for aprofundada e eu viver um caminho em Deus que me faça visitar pelo menos de vez em quando esse Debir, esse santo dos santos. Porque uma religião que não me coloque a sós com Deus, ela pode ser muitas vezes uma prática social, um compromisso de domingo, vou à missa, volto para casa, e ainda não sou capaz de viver os benefícios da minha fé, que é justamente acreditar que há um Deus que me antecede, que chegou antes de mim, que fez por mim. Santo Agostinho dizia isso, que a graça de Deus, ela nos antecede para que a gente possa amar, até para que a gente possa reconhecer o erro que a gente comete. Santo Agostinho dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Então, essa graça, esse favor que me antecede em qualquer atitude. Então, por que eu amo? Porque eu sou anteriormente amado. Por que eu sou misericordioso? Porque anteriormente alguém foi misericordioso comigo. Por que eu devo ser justo? Porque anteriormente me foi dado o direito de conhecer a justiça. Na teologia nós aprendemos que a graça é o amparo da vida humana. É simples de entender. É como se fosse uma antessala que não nos pertence, mas nos foi dada. Sabe? Ela não é produzida por nós, mas nós podemos frequentar. Não fui eu que construí a antessala. A sala eu estou construindo, que é a minha vida, mas a antessala não. Me foi dado o direito de frequentar. Então me antecede. Quando eu descobri que Deus é amor, quando eu tive a oportunidade de conhecer a misericórdia de Deus que nós celebramos no último final de semana, quando eu descobri o significado dessa misericórdia como uma graça que me antecede, e quando eu vi os benefícios dessa misericórdia na minha vida, mas eu quero contar isso para todo mundo.
Eu não quero perder a oportunidade, ainda que seja numa graça que eu faço, ainda que seja numa piadinha que eu conto. Eu ter a oportunidade de mostrar que Deus é amor, isso para mim é a minha maior alegria. Eu sempre digo isso para mim mesmo, né? Quando eu vejo o resultado do meu trabalho, quando eu vejo tantas pessoas prestando atenção nas minhas palavras, para não me encher de vaidade e pensar que isso é meu, é só lembrar que eu não digo uma palavra, ainda que eu fale isso de forma diferente, que eu não tenha aprendido no Evangelho, que eu não tenha aprendido com Jesus. Então, o meu pano de fundo é Ele. Foi com Ele que eu aprendi. É com Ele que eu aprendo diariamente aquilo que eu faço questão de ensinar. Sabe por quê? Porque me fez bem. Então, ter fé é você reconhecer que em nenhum momento você esteve sozinho. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, no fracasso que vivi, comigo estavas o tempo todo ali. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança. Em teu colo sou criança e o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. E eu me lembro que no dia que eu fiz a música, eu fui fortemente visitado pelos acontecimentos que foram para mim muito difíceis de serem enfrentados. As lutas, as dificuldades, tudo que fez parte da minha vida nos últimos 2 anos. E o que eu achei interessante é que não existia rancor no meu sentimento, sabe? Quando você olha para um passado que foi difícil, mas sem nenhum rancor. Sem aquela pretensão de achar que a vida foi injusta comigo, não. Porque eu sei que tudo aquilo eu suportei, eu pude viver, porque Deus estava me amparando. Foram felizes oportunidades, muito difíceis na hora de serem vividas, mas depois que você olha para trás, você percebe que foram oportunidades felizes que você teve de ser carregado por Deus. Isso faz com que a gente viva uma experiência de Deus tão interessante, porque Deus deixa de ser uma troca de favores, uma instância onde nós trocamos favores. Não. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso
reorientar essa visão. Sim, está certo, eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do alto amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então,
A experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não é isso. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde Ele passou,
foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada. O que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados. Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso. E a culpa paralisa, machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio? Voltar a acreditar que Deus acredita na gente. Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé. Eu creio em Deus. Mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim. Porque o meu desprezo por mim é tão grande. Eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes. E quando reconheço, eu reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Reconhecer-se assim frágil, pecador, mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama. Mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas. E Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la.
E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você, mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora: Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente. A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada? Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você. Deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou. Vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga. Esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho. As cavalarias do faraó correndo ali, chegando já. E o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia. Se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor. E o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar. Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. Quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força. É a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É estar diante de alguém que nos permita a verdade. Que nos permita a verdade, pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente. Ou para que você seja minimamente aceito, você faz tantas concessões. Mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver. Na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer.
só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa, mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala, pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida, ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver, onde é que eu quero estar nos próximos anos, ao lado de quem, fazendo o quê? Fazer do quê e com quem? Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Vai desarmando as armas do mundo por onde você for. Vai consertando o mundo em toda e qualquer oportunidade que você tiver de consertar. A começar pelas suas relações. Onde houver injustiça, destrua na raiz aquela injustiça. Onde houver rancor, onde houver mágoa, transforme tudo aquilo com a sua capacidade de amar, que Deus deixou em você. Vai pelo mundo. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Ô, minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós.
Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo, eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso.
de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora, o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então, todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo
ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio ensimesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. É bom a gente sempre recordar que não existem fórmulas mágicas na vida. Para nada nessa vida a gente vai encontrar fórmulas mágicas. A gente sabe que buscar fórmulas mágicas é um jeito que a gente tem de alimentar a preguiça, né? Porque não são poucos os momentos da vida em que a gente se depara com a necessidade de mudar, mas a gente sabe que aquela mudança vai exigir esforço de nós. Então, para não querer o esforço que a gente vai ter que fazer, a gente acaba olhando para o lado para ver se a gente não vai encontrar uma receita mágica de superar aquele momento sem precisar passar pelo sacrifício, pela restrição e pelo esforço. Deus nos ensina que o melhor jeito que a gente tem de ser vencedor é a gente colocar nele a nossa confiança. A gente poder se recordar que a gente tudo pode em Deus, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, como diz a palavra bonita que São Paulo escreve. Só que quando a gente vai precisar compreender essa confiança, nós vamos ver que ela tem desdobramentos. Que confiar em Deus significa acolher uma graça que nos chega, mas também fazer um esforço que depende de nós. A vitória em Deus só é possível assim, quando nós acolhemos a certeza de que nós tudo podemos, mas depois a gente desdobra essa certeza e essa confiança em atitudes concretas que nos encaminham para aquilo que nós dizemos que tudo podemos. Essa é a vitória que Deus reserva a todos aqueles que nele acreditam. Por causa disso, é uma vitória construída aos poucos, em parceria. A iniciativa, a primeira ação é sempre de Deus, mas nós humanos podemos responder. E a nossa resposta é um jeito que nós temos de caminhar com Deus, de estar com Ele ao nosso lado, de aceitar esta mão que nos segura. E é por isso que hoje nós queremos viver a mística bonita do tudo posso. Pedir que Deus venha nos conceder a graça de nós sabermos aceitar esta mão nos segurando, nos conduzindo, e que ao segurar esta mão nós possamos descobrir qual é a parte do milagre que nós precisamos realizar. É como ensinar um filho a andar, minha gente. Você vai segurar na mão dessa criança, mas ela tem que fazer o movimento dos passos. Não é assim que funciona? Não adianta o pai segurar na mão do filho. É preciso que o filho se encoraje para os primeiros passos. E é bonito ver uma criança aprender a andar. Por causa disso, ela vai descobrindo que a mão que segura lhe encoraja a fazer movimentos, lhe encoraja a sair do lugar. Ter confiança em Deus não significa somente segurar na mão, mas significa saber que, apoiado por essa mão, nós estamos possibilitados de caminhar. É por isso que Deus não vem resolver os nossos problemas, mas Ele nos capacita para resolvê-los. Deus não vem viver para nós, Deus não vem viver por nós, mas Ele nos fortalece para que a gente viva de um jeito certo. E quanto mais nós estivermos ligados nele, maior será a nossa garantia de que nós estamos no caminho certo.
Muita gente pensa, né? Pergunta às vezes: como é que eu sei, padre, que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou fazendo as coisas certas? Quando você sente que você está tranquilo com aquilo que você está decidindo e vivendo. A tranquilidade no nosso coração, sabe, é um jeito que Deus tem de nos mostrar o caminho. Quantas vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, mas ao tomá-las a gente fica tranquilo. Significa que Deus está falando ao nosso coração através da nossa consciência. Deus está entrando na nossa vida porque nós estamos permitindo, porque nós estamos vivendo essa parceria. Eu estou permitindo que a ação dele encontre em mim uma resposta. E é isso que é bonito. Quando nós vivemos esta parceria no nosso dia a dia, quando a gente não se desprende de Deus. Ser homem e mulher em busca da santidade é isso, né? É a gente viver esse constante processo de saber que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas que Ele nos fortalece para que a gente possa agir, para que nós tenhamos atitudes concretas, para que nós possamos nos encaminhar para as mudanças necessárias, para que nós possamos fazer a vida acontecer do jeito que Deus sonhou. Por isso que a música da Celina fala de maneira tão bonita: eu quero estar no lugar que Deus preparou para mim. Quanta gente fica infeliz justamente porque está no lugar errado. Às vezes eu fico vendo as pessoas perdidas nas drogas. Não posso acreditar que haja felicidade nas drogas. Talvez você passe por esse problema de ter um vício, né? Um vício que vai consumindo a sua saúde. Será que é esse o lugar que Deus queria que você estivesse? Pensar o estado do nosso coração hoje. Se hoje você tem um coração pesado de ódio, de rancores, pensa comigo. Será que é este o lugar que Deus preparou para você? Será que Deus projetou você com tudo isso que Ele lhe deu para que você fosse dormir hoje com todo esse ódio no seu coração? Para que você desperdiçasse uma boa parte da sua vida odiando, maquinando contra os outros? Será que o projeto que Deus fez para você é que você seja infeliz? Não, nós não podemos acreditar nisso. A infelicidade vai fazendo parte das escolhas que nós vamos fazendo quando a gente vai permitindo que o diabo mete o bedelho na história, né? Não posso crer que Deus nos fez para os insucessos. Deus nos fez para as realizações, para grandes conquistas, para grandes realizações. E realizações humanas, eu não estou falando de realização material, não. Pode até haver uma realização material, mas isso vai ser consequência de uma realização humana. O mais importante, o maior sucesso que a gente pode querer alcançar na vida é a gente ser feliz. É a gente estar satisfeito com aquilo que a gente é. A gente sentir que a gente está no caminho certo, que nós estamos buscando as coisas certas. É isso que pode ser sucesso na vida de alguém. Nós vimos aí, estamos acompanhando até hoje, né? Essa triste morte deste grande astro da música popular mundial. Olha o que foi a vida desse rapaz. Outro dia entraram um pouco mais na intimidade dele, né? Mostraram alguns vídeos, mostraram alguns detalhes de uma vida. Quem vê por fora, né? Deve ser maravilhoso ser o Michael Jackson, né? A gente podia pensar, eu lembro quando eu era adolescente, quantas vezes eu também ficava vendo aquela história iluminada, né? Ficava dançando igual ele, né? A gente paga uns micos assim, Cristo. E depois você fica, quando morre, né? É que você fica pensando, meu Deus, esse rapaz passou boa parte da vida dele recluso, sem o direito de ser uma pessoa comum. Hoje, quando eu voltava lá de Andradina, onde eu estava ontem, eu conversava com a Léo, pessoa que está do meu lado há mais de 10 anos, acompanhando o meu ministério, acompanhou desde o primeiro momento quando eu comecei a fazer shows, quando eu comecei a trabalhar com a música católica. E às vezes essa
esta coisa de ser famoso, retira da gente direitos simples, bobos, né, pequenos, né, de você ficar lá no aeroporto esperando o avião, como toda pessoa comum, sentado, batendo papo com os amigos, tomando um café. Às vezes a gente perde o direito disso, mas claro, a gente vive numa escala muito pequena, né? Mas veja o que foi a vida do Michael Jackson. Quantas pessoas olharam para aquele homem e pensaram: esse homem é um homem de sucesso. Mas que sucesso é esse que retira dele o direito de ter amigos? Que retira dele o direito de ser uma pessoa comum? Que retira dele o direito de ter prazeres simples, pequenos? Sucesso é a gente ser feliz. Será que esse rapaz conseguiu ser, mesmo tendo todo esse reconhecimento mundial, internacional? Quantas pessoas famosas se queixam disso? Alcançaram a fama, mas não alcançaram a realização pessoal. Eu costumo dizer que o meu pai nunca apareceu nas manchetes dos jornais. Meu pai foi um homem simples, um pedreiro. Trabalhava com construções a vida inteira. Mas eu posso dizer que o meu pai foi um homem de sucesso. Porque eu reconhecia nele esta alegria de ser quem ele era. Apesar de ter limites, apesar de ter defeitos. Mas o meu pai era um homem que tinha satisfação de chegar em casa ao final do dia, depois de um trabalho duro, de pegar lá a sua lixa, de ficar cuidando das mãos. Meu pai era um homem muito vaidoso, sabe? Trabalhava no serviço pesado, trabalhava com cal o dia inteiro, com cimento o dia inteiro. Mas ele tinha um cuidado com aquelas mãos. E eu ficava vendo hoje, né, quando me recordo daquela cena que eu via todos os dias, do meu pai cuidadosamente cuidando dos calos que o trabalho deixava na mão dele. Cuidado que ele tinha com o cabelo. Meu pai morreu com 63 anos, com a cabeça quase que não tinha cabelo branco. Mas não é que ele pintava, não, era a genética boa dele mesmo. Um homem vaidoso, um homem bonito. Fico lembrando, né, daquelas cenas que eu via. Aquilo sim é um homem feliz, né? Pobre, simples, trabalhador, mas feliz com a profissão que ele tinha. O meu pai tinha prazer de trabalhar. Eu me recordo lá em Formiga, onde eu nasci, né? Onde a minha família cresceu, onde tenho os meus familiares até hoje. Quantas vezes na mesa da casa, na cozinha da nossa casa, eu vi os engenheiros batendo um papo com meu pai, trocando ideia. Senhor Natinho, o senhor acha que esse cálculo aqui dá certo? E ele: não, preciso de mais disso, preciso de mais aquilo. Meu pai nunca estudou, mas ele tinha o conhecimento prático de uma construção. E nisso estava a realização dele. Ele era feliz fazendo o que ele fazia, mas antes disso, ele era feliz sendo o seu Natinho, que era como era conhecido de todos nós. Um homem realizado. É o que às vezes falta para nós, minha gente. Quantas vezes eu encontro as pessoas lutando pela estabilidade financeira, mas esquecendo da satisfação pessoal? Eu já brinquei aqui, né? Você já viu quantas pessoas estudam para fazer concurso? Ah, eu quero ser funcionário público. Aí você pergunta: mas é isso que você quer para a sua vida? Ah, é o caminho mais estável que a gente encontra, né? Tá certo que você tem o direito de querer a sua estabilidade, mas não esqueça que estabilidade não traz felicidade para a gente. Felicidade e sucesso é você ter prazer de ser quem você é, de fazer o que você faz. Porque o fazer é um desdobramento do ser. Eu me identifico com a minha profissão. E cada vez que eu exerço a minha profissão, eu sinto que eu estou colocando aquilo que eu sou. É disso que essa música fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que não chega lá, que não chega ao sucesso, que não chega à realização, porque não acreditou no tudo posso. Quantas vezes, por causa da nossa pobreza, por causa dos nossos limites materiais, a gente deixa de sonhar? Deixa de chegar ao lugar que Deus quer? E volto a dizer, você não foi projetado para ser pouquinho, não. Deus lhe projetou para ser muita coisa. E volto a dizer, do ponto de vista humano, ser um ser humano grande, um ser humano que faz diferença na vida.
Olha para tanta coisa que Deus esqueceu em você e fez questão de esquecer, porque Ele quer que você seja como Ele é. Dons, talentos, possibilidades, coisas bonitas, lhe emprestou uma alma maravilhosa, lhe concedeu, lhe deu de presente. Agora, o que você está fazendo com tudo isso? Quantas vezes, minha gente, eu me pego desperdiçando o que Deus me deu com bobagens, com mesquinharias? Quantas vezes eu me pego usando a inteligência que Deus me deu para pensar coisas idiotas que não agregam o mundo, ou para ter, quando eu percebo que Deus me deu uma sensibilidade grande, e que eu exerço essa sensibilidade para as coisas ruins? Quando eu me angustio com o que falo, quando eu fico decepcionado comigo mesmo, quando eu fico decepcionado com os outros, quando eu permito que o ódio cresça dentro de mim, eu perco a oportunidade de usar a minha sensibilidade de um jeito certo. Aí eu nada posso, porque eu me limito. Eu deixo de poder para ser ainda mais limitado do que eu já sou. Pode observar na vida. Ou nós vamos potencializar o que Deus nos deu, ou nós vamos diminuir isso com o jeito que a gente vai vivendo. Sentimentos nobres você alimenta ou não? Sentimentos mesquinhos você alimenta ou não? Tudo passa pela nossa escolha. E à medida que a gente escolhe o sentimento que vai nos nortear, o sonho que vai nos nortear, nós estamos de alguma forma determinando aquilo que Deus vai conseguir com a gente ou não. É bom a gente sempre recordar que não existem fórmulas mágicas na vida. Para nada nessa vida a gente vai encontrar fórmulas mágicas. A gente sabe que buscar fórmulas mágicas é um jeito que a gente tem de alimentar a preguiça, né? Porque não são poucos os momentos da vida em que a gente se depara com a necessidade de mudar, mas a gente sabe que aquela mudança vai exigir esforço de nós. Então, para não querer o esforço que a gente vai ter que fazer, a gente acaba olhando para o lado para ver se a gente não vai encontrar uma receita mágica de superar aquele momento sem precisar passar pelo sacrifício, pela restrição e pelo esforço. Deus nos ensina que o melhor jeito que a gente tem de ser vencedor é a gente colocar nele a nossa confiança. A gente poder se recordar que a gente tudo pode em Deus, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, como diz a palavra bonita que São Paulo escreve. Só que quando a gente vai precisar compreender essa confiança, nós vamos ver que ela tem desdobramentos. Que confiar em Deus significa acolher uma graça que nos chega, mas também fazer um esforço que depende de nós. A vitória em Deus só é possível assim, quando nós acolhemos a certeza de que nós tudo podemos, mas depois a gente desdobra essa certeza e essa confiança em atitudes concretas que nos encaminham para aquilo que nós dizemos que tudo podemos. Essa é a vitória que Deus reserva a todos aqueles que nele acreditam. Por causa disso, é uma vitória construída aos poucos, em parceria. A iniciativa, a primeira ação é sempre de Deus, mas nós humanos podemos responder. E a nossa resposta é um jeito que nós temos de caminhar com Deus, de estar com Ele ao nosso lado, de aceitar esta mão que nos segura. E é por isso que hoje nós queremos viver a mística bonita do tudo posso. Pedir que Deus venha nos conceder a graça de nós sabermos aceitar esta mão nos segurando, nos conduzindo, e que ao segurar esta mão nós possamos descobrir qual é a parte do milagre que nós precisamos realizar. É como ensinar um filho a andar, minha gente. Você vai segurar na mão dessa criança, mas ela tem que fazer o movimento dos passos. Não é assim que funciona? Não adianta o pai segurar na mão do filho. É preciso que o filho se encoraje para os primeiros passos. E é bonito ver uma criança aprender a andar. Por causa disso, ela vai descobrindo que a mão que segura lhe encoraja a fazer movimentos, lhe encoraja a sair do lugar. Ter confiança em Deus não significa somente segurar na mão,
mas significa saber que, apoiado por essa mão, nós estamos possibilitados de caminhar. É por isso que Deus não vem resolver os nossos problemas, mas Ele nos capacita para resolvê-los. Deus não vem viver para nós, Deus não vem viver por nós, mas Ele nos fortalece para que a gente viva de um jeito certo. E quanto mais nós estivermos ligados nele, maior será a nossa garantia de que nós estamos no caminho certo. Muita gente pensa, né? Pergunta às vezes: como é que eu sei, padre, que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou fazendo as coisas certas? Quando você sente que você está tranquilo com aquilo que você está decidindo e vivendo. A tranquilidade no nosso coração, sabe, é um jeito que Deus tem de nos mostrar o caminho. Quantas vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, mas ao tomá-las a gente fica tranquilo. Significa que Deus está falando ao nosso coração através da nossa consciência. Deus está entrando na nossa vida porque nós estamos permitindo, porque nós estamos vivendo essa parceria. Eu estou permitindo que a ação dele encontre em mim uma resposta. E é isso que é bonito. Quando nós vivemos esta parceria no nosso dia a dia, quando a gente não se desprende de Deus. Ser homem e mulher em busca da santidade é isso, né? É a gente viver este constante processo de saber que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas que Ele nos fortalece para que a gente possa agir, para que nós tenhamos atitudes concretas, para que nós possamos nos encaminhar para as mudanças necessárias, para que nós possamos fazer a vida acontecer do jeito que Deus sonhou. Por isso que a música da Celina fala de maneira tão bonita: eu quero estar no lugar que Deus preparou para mim. Quanta gente fica infeliz justamente porque está no lugar errado. Às vezes eu fico vendo as pessoas perdidas nas drogas. Não posso acreditar que haja felicidade nas drogas. Talvez você passe por esse problema de ter um vício, né? Um vício que vai consumindo a sua saúde. Será que é esse o lugar que Deus queria que você estivesse? Pensar o estado do nosso coração hoje. Se hoje você tem um coração pesado de ódio, de rancores, pensa comigo. Será que é este o lugar que Deus preparou para você? Será que Deus projetou você com tudo isso que Ele lhe deu para que você fosse dormir hoje com todo esse ódio no seu coração? Para que você desperdiçasse uma boa parte da sua vida odiando, maquinando contra os outros? Será que o projeto que Deus fez para você é que você seja infeliz? Não, nós não podemos acreditar nisso. A infelicidade vai fazendo parte das escolhas que nós vamos fazendo quando a gente vai permitindo que o diabo mete o bedelho na história, né? Não posso crer que Deus nos fez para os insucessos. Deus nos fez para as realizações, para grandes conquistas, para grandes realizações. E realizações humanas, eu não estou falando de realização material, não. Pode até haver uma realização material, mas isso vai ser consequência de uma realização humana. O mais importante, o maior sucesso que a gente pode querer alcançar na vida, é a gente ser feliz. É a gente estar satisfeito com aquilo que a gente é. A gente sentir que a gente está no caminho certo, que nós estamos buscando as coisas certas. É isso que pode ser sucesso na vida de alguém. Nós vimos aí, estamos acompanhando até hoje, né? Essa triste morte deste grande astro da música popular mundial. Olha o que foi a vida desse rapaz. Outro dia entraram um pouco mais na intimidade dele, né? Mostraram alguns vídeos, mostraram alguns detalhes de uma vida. Quem vê por fora, né? Deve ser maravilhoso ser o Michael Jackson, né? A gente podia pensar, eu lembro quando eu era adolescente, quantas vezes eu também ficava vendo aquela história iluminada, né? Ficava dançando igual ele, né? A gente paga uns micos assim, Cristian. E depois você fica, quando morre, né? É que você fica pensando, meu Deus, esse rapaz
Passou boa parte da vida dele recluso, sem o direito de ser uma pessoa comum. Hoje, quando eu voltava lá de Andradina, onde eu estava ontem, eu conversava com a Léo, pessoa que está do meu lado há mais de 10 anos, acompanhando o meu ministério, acompanhou desde o primeiro momento quando eu comecei a fazer shows, quando eu comecei a trabalhar com a música católica. E às vezes essa coisa de ser famoso retira da gente direitos simples, bobos, né, pequenos, né, de você ficar lá no aeroporto esperando o avião, como toda pessoa comum, sentado, batendo papo com os amigos, tomando um café. Às vezes a gente perde o direito disso, mas claro, a gente vive numa escala muito pequena, né? Mas veja o que foi a vida do Michael Jackson. Quantas pessoas olharam para aquele homem e pensaram: esse homem é um homem de sucesso. Mas que sucesso é esse? Que retira dele o direito de ter amigos. Que retira dele o direito de ser uma pessoa comum. Que retira dele o direito de ter prazeres simples, pequenos. Sucesso é a gente ser feliz. Será que esse rapaz conseguiu ser, mesmo tendo todo esse reconhecimento mundial, internacional? Quantas pessoas famosas se queixam disso? Alcançaram a fama, mas não alcançaram a realização pessoal. Eu costumo dizer que o meu pai nunca apareceu nas manchetes dos jornais. Meu pai foi um homem simples, um pedreiro. Trabalhava com construções a vida inteira. Mas eu posso dizer que o meu pai foi um homem de sucesso. Porque eu reconhecia nele esta alegria de ser quem ele era. Apesar de ter limites, apesar de ter defeitos. Mas o meu pai era um homem que tinha satisfação de chegar em casa ao final do dia, depois de um trabalho duro, de pegar lá a sua lixa, de ficar cuidando das mãos. Meu pai era um homem muito vaidoso, sabe? Trabalhava no serviço pesado, trabalhava com cal o dia inteiro, com cimento o dia inteiro. Mas ele tinha um cuidado com aquelas mãos. E eu ficava vendo hoje, né, quando me recordo daquela cena que eu via todos os dias, do meu pai cuidadosamente cuidando dos calos que o trabalho deixava na mão dele. Cuidado que ele tinha com o cabelo. Meu pai morreu com 63 anos, com a cabeça quase que não tinha cabelo branco. Mas não é que ele pintava, não, era a genética boa dele mesmo. Um homem vaidoso, um homem bonito. Fico lembrando, né, daquelas cenas que eu via. Aquilo sim é um homem feliz, né? Pobre, simples, trabalhador, mas feliz com a profissão que ele tinha. O meu pai tinha prazer de trabalhar. Eu me recordo lá em Formiga, onde eu nasci, né? Onde a minha família cresceu, onde tenho os meus familiares até hoje. Quantas vezes na mesa da casa, na cozinha da nossa casa, eu vi os engenheiros batendo um papo com meu pai, trocando ideia. Senhor Natinho, o senhor acha que esse cálculo aqui dá certo? E ele: não, preciso de mais disso, preciso de mais aquilo. Meu pai nunca estudou, mas ele tinha o conhecimento prático de uma construção. E nisso estava a realização dele. Ele era feliz fazendo o que ele fazia, mas antes disso, ele era feliz sendo o seu Natinho, que era como era conhecido de todos nós. Um homem realizado. É o que às vezes falta para nós, minha gente. Quantas vezes eu encontro as pessoas lutando pela estabilidade financeira, mas esquecendo da satisfação pessoal? Eu já brinquei aqui, né? Você já viu quantas pessoas estudam para fazer concurso? Ah, eu quero ser funcionário público. Aí você pergunta: mas é isso que você quer para a sua vida? Ah, é o caminho mais estável que a gente encontra, né? Tá certo que você tem o direito de querer a sua estabilidade, mas não esqueça que estabilidade não traz felicidade para a gente. Felicidade e sucesso é você ter prazer de ser quem você é, de fazer o que você faz. Porque o fazer é um desdobramento do ser. Eu me identifico com a minha profissão. E cada vez que eu exerço a minha profissão, eu sinto que eu estou colocando aquilo que eu sou. É disso que essa música fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que não chega lá, que não chega ao sucesso, que não chega à realização, porque não acreditou no tudo posso.
Quantas vezes, por causa da nossa pobreza, por causa dos nossos limites materiais, a gente deixa de sonhar? Deixa de chegar ao lugar que Deus quer? E volto a dizer, você não foi projetado para ser pouquinho, não. Deus lhe projetou para ser muita coisa. E volto a dizer, do ponto de vista humano, ser um ser humano grande, um ser humano que faz diferença na vida. Olha para tanta coisa que Deus esqueceu em você e fez questão de esquecer, porque Ele quer que você seja como Ele é. Dons, talentos, possibilidades, coisas bonitas, lhe emprestou uma alma maravilhosa, lhe concedeu, lhe deu de presente. Agora, o que você está fazendo com tudo isso? Quantas vezes, minha gente, eu me pego desperdiçando o que Deus me deu com bobagens, com mesquinharias? Quantas vezes eu me pego usando a inteligência que Deus me deu para pensar coisas idiotas que não agregam o mundo, ou para ter, quando eu percebo que Deus me deu uma sensibilidade grande, e que eu exerço essa sensibilidade para as coisas ruins? Quando eu me angustio com o que falo, quando eu fico decepcionado comigo mesmo, quando eu fico decepcionado com os outros, quando eu permito que o ódio cresça dentro de mim, eu perco a oportunidade de usar a minha sensibilidade de um jeito certo. Aí eu nada posso, porque eu me limito. Eu deixo de poder para ser ainda mais limitado do que eu já sou. Pode observar na vida. Ou nós vamos potencializar o que Deus nos deu, ou nós vamos diminuir isso com o jeito que a gente vai vivendo. Sentimentos nobres você alimenta ou não? Sentimentos mesquinhos você alimenta ou não? Tudo passa pela nossa escolha. E à medida que a gente escolhe o sentimento que vai nos nortear, o sonho que vai nos nortear, nós estamos de alguma forma determinando aquilo que Deus vai conseguir com a gente ou não. Existem algumas canções que conseguem quase que abarcar boa parte do grande significado do cristianismo. A boa nova é a gente poder anunciar a uma pessoa uma notícia que vai fazer bem aos ouvidos. Você sabe muito bem o efeito que uma notícia ruim tem sobre nós. Quando você escuta uma tragédia, por exemplo, você ouviu a notícia de que alguém foi baleado, como ouvimos nessa semana, que uma criança perdeu a vida porque foi baleada lá numa favela do Rio de Janeiro. Quando uma notícia ruim entra dentro de nós, parece que ela tem o poder de paralisar-nos por uns instantes, algumas pessoas, dependendo do grau de envolvimento, por alguns dias. Aquele impacto que a notícia ruim tem sobre nós provoca um processo de desesperança. Aliás, grandes desesperanças nascem de tragédias miúdas que a gente vai alimentando aos poucos. Eu mesmo já pude acompanhar muitas pessoas que viviam processos depressivos justamente porque colocavam muita atenção nas notícias ruins de todos os dias. É como se aquela notícia ruim conseguisse atingir algum lugar da nossa alma, aquele lugar ali mais íntimo que é capaz de provocar as nossas esperanças, as nossas alegrias. Notícias ruins têm o poder de nos paralisar para coisas boas. A boa notícia que nós temos é que Deus não se cansa de nós. A boa notícia é que Deus não se cansa de nos oferecer estradas para que a gente continue andando. Eu sei que em muitos momentos da sua vida, você corre o risco de pensar que naquela curva a sua estrada terminou. São os momentos das dores, dos sofrimentos, em que a gente não sabe fazer a travessia. Eu acredito, minha gente, que existem alguns momentos da nossa vida que eles são de fundamental importância para que a gente tenha condições de ultrapassar, para a gente chegar ao outro lugar. Assim como uma ponte se presta a ligar dois lugares. Uma ponte, ela é sempre um mecanismo, um lugar que nos favorece chegar a outro. Ela não é definitiva na nossa vida. Você passa por elas à medida em que você precisa continuar a sua caminhada e de repente você tem ali um obstáculo diante de você. O sofrimento se presta na vida humana da mesma forma, do mesmo jeito que uma ponte se presta a nos fazer chegar do outro lado. E o grande desafio é a gente não enxergar na ponte a realidade definitiva. Pode ser que se a gente olhe apenas para a ponte, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado.
E sofrimentos costumam ser lugares de travessia. Através deles, nós conseguimos alcançar coisas mais nobres, lugares mais nobres, que até então as alegrias não haviam nos proporcionado. Pessoas interessantes são pessoas que sabem fazer as travessias o tempo todo. E, aliás, os sofrimentos, eles deixam de ser benéficos na vida humana no momento em que nós olhamos para ele como determinantes, definitivos. Não, eles são apenas passageiros. Você sabe muito bem disso. Durante um tempo da sua vida, você precisou se preparar arduamente para você poder entrar na faculdade. E aquele período de sofrimento, hoje, ele vale a pena e ele é visto de uma forma muito redentora. Hoje você conseguiu fazer a sua faculdade, ter a sua profissão. Hoje você vive outras pontes. Hoje você vive outras travessias. As dificuldades nossas de cada dia, que também se prestam a ser pontes para nos ajudar a chegar no lugar que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, parados no nosso processo, porque a gente só olha o que está acontecendo. Mas não. É sempre bom que a gente perceba que Deus está nos convidando a ir além. E essa é a boa notícia. Deus ainda continua acreditando em nós. Deus ainda não se cansou de nós. Na mesma fonte que nasce o amor, nasce também o ódio. E que não é nenhum problema nós reconhecermos que às vezes nós odiamos as pessoas que nós amamos. É uma ingenuidade, né? Às vezes a gente acredita, eu só amo você. Mentira. Às vezes a gente tem vontade de jogar o outro na cisterna e tampar. Não é assim? Só que aí você põe uma coleira nesse sentimento, não é assim que funciona? Você imaginou se você for fazer tudo que você tem vontade? Eu tinha vontade de mandar prender gente chata. Ficar lá uns 3 dias na cadeia. Eu acho que ia ser preso também de vez em quando. A pessoa está dando muito problema, você, uma ordem de prisão para ela. Aí é, por que eu estou preso? Porque você é chata. Pronto. 3 reclamações, a pessoa vai presa. Então, quando você tem a capacidade de reconhecer que dentro do seu coração você ama a sua irmã, mas você também tem vontade de jogá-la na cisterna e tampar com uma coisa de cimento, de concreto, para ela nunca mais sair, não é nenhum problema você assumir isso. O bom é a gente ser capaz de reconhecer o que a gente sente. E esta relação fraterna, minha gente, ela é feita, ela é tecida, é igual bordado. Tem pontos frágeis, tem pontos fortes. O amor é o ponto forte. O ponto frágil é o ódio. É a disputa. É muito difícil. Não existe uma casa com irmãos que não tenham disputas, mesmo que elas não sejam assumidas. A gente disputa com os nossos irmãos o tempo todo, o carinho da mãe, o carinho do pai. Isso é processo natural, a psicologia nos ensina isso. Agora, quanto mais consciência você vai tendo daquilo que é difícil, qual é o ponto fraco do bordado, toma consciência disso e começa a trabalhar. Isso é honesto. Não é nenhum problema você assumir que você não suporta a sua irmã. Agora, comece a trabalhar uma convivência saudável para isso. Eu volto a dizer, às vezes você não vai conseguir que a sua irmã seja a sua melhor amiga. E tire essa culpa no momento que você reconhece que você não conseguiu. Mas estabeleça com ela pelo menos um vínculo saudável. Para que isso não seja um peso sobre você. Para que isso não represente para você uma instância de culpa. Porque culpa as culpas nos fazem muito mal. Elas nos paralisam, elas nos impedem de irmos além. Então reconhecer que aquele que eu amo, eu também de vez em quando tenho vontade de dar uma martelada na cabeça dela, não é nenhum problema. O problema é eu alimentar a vontade de dar a martelada na cabeça. E ficar pensando, eu vou fazer, uma hora eu faço. Não. Gente, na nossa vida nós temos que ter o tempo todo o controle do nosso ódio. Aprendi isso, nunca mais vou me esquecer. Toda vez que nós odiamos, nós ficamos burros. Nós dizemos o que a gente não acredita, nós falamos bobagens. A raiva nos emburrece. Por isso que nós precisamos trazer a raiva amarrada. Ela tem que ser... A raiva é um cachorro bravo, então por isso traga na coleira. Não permita que ela coloque você na coleira. É muito triste você conviver com uma pessoa
que já está sob a coleira da raiva. Quem manda nela é a raiva. Ela está o tempo todo irritada. Ela está o tempo todo dizendo imbecilidades. Ela está o tempo todo emburrecida. Ela está o tempo todo tratando mal as pessoas. Não, é o contrário. Eu tenho que dominar a minha raiva. Claro, em alguns momentos eu não consigo. Mas eu não posso ficar o tempo todo perdendo essa batalha. Eu tenho que, com o tempo, buscando esse equilíbrio diante das coisas. E é engraçado, porque a vida espiritual nos ajuda a isso. A meditação nos ajuda a ter calma. Se você tira 15 minutos do seu dia para a leitura da palavra de Deus, para fazer a sua meditação, para fazer a sua oração, você pode ter certeza que esta parada de 15 minutos repercute dentro do seu coração. Você vai ficando mais calma, você vai ficando mais compreensiva, você vai ficando mais paciente. E é isso que nós precisamos fazer. Todos nós temos essas fragilidades, todos nós temos essas dificuldades. Mas não significa que elas vão mandar em nós a vida inteira. Nós podemos trazê-las hoje para o nosso controle e assim resolver essa contradição. Deus está com a gente, nos ajuda o tempo todo. A palavra de Deus nos orienta para essa melhoria. E é isso que nós desejamos. Que nós possamos viver nessa semana o compromisso de trazer a nossa raiva na coleira, de assumir as nossas melhorias e buscar as oportunidades que Deus está nos dando para a gente amar, ser amado e vencer nessa vida. A palavra, ela tem sido cada vez mais mal utilizada. Às vezes a gente escuta cada coisa que está passando, as pessoas falam de qualquer jeito, às vezes utilizam de linguagem muito chula no dia a dia, não é verdade? Eu fico cada vez mais intrigado porque eu sou um adepto da palavra. Eu acredito que nós somos artesãos da palavra. O padre é um artesão da palavra, o poeta é um artesão da palavra. E todos nós temos que ser artesãos da palavra. A gente ser artesãos das palavras nos coloca nessa responsabilidade de você buscar a palavra certa para o momento. E às vezes nós desperdiçamos tanta palavra em situações. Às vezes nós deixamos que palavras ruins permaneçam na nossa boca. Às vezes nós permitimos que a nossa palavra seja tomada pela maldade do mundo. E a agressão verbal é isso, é uma palavra que faz mal. Ninguém gosta de ser chamado de um jeito chulo, gosta? Ninguém gosta de ser chamado de cachorro. Você vai falar, seu cachorro. E hoje essa é uma linguagem que está tomando conta. Não foi lá no Rio de Janeiro que começaram com a linguagem das cachorras? Pois é, em outros tempos os poetas, para homenagear as mulheres, eles cantavam chamando vocês de rosas, né? Hoje não, cadela. Deus me livre, olha que coisa feia, né? Você ser chamado de cadela, não, você não merece isso. É uma linguagem chula que está tomando conta do vocabulário. As pessoas acham normal brincarem assim com as outras. Sai daqui, cachorro. Não, isso fere, porque a palavra tem o poder de ferir, da mesma forma como a palavra tem o poder de curar. Eu sempre digo o seguinte, gente, está caladinho agora, tá? Você que está em casa, pronto. Nessa experiência de silêncio que você está vivendo agora, o mundo está sendo preparado na sua boca. Porque o mundo começa na palavra que nós dizemos. Deus, para começar o mundo, Ele disse uma palavra. Ele não disse uma palavra qualquer. Ele disse uma palavra que expressava bondade. E tudo aquilo que ele fez, a Sagrada Escritura diz que era bom. Aí, cada momento que a nossa boca se fecha, tome essa consciência. Isso não é bobagem não, viu? Isso é para dar sabedoria para a gente na vida. Cada vez que a sua boca se fechar e você ficar em silêncio, pensa assim com você: o mundo está sendo preparado aqui. O mundo vai começar de novo agora, na palavra que eu vou dizer. Aí você vai escolher bem a palavra. Você não vai dizer uma palavra qualquer. É um compromisso bonito que nós podemos ter com Deus. Senhor, eu quero ser o seu verbo. Eu quero ser a sua palavra viva. E onde quer que eu esteja, eu quero ser a pronúncia de uma palavra que possa alguém ser feliz. Eu quero ser a pronúncia de uma palavra que possa ajudar alguém a ser melhor. Isso é bonito demais. E quero desejar que cada vez mais nós possamos descobrir o valor da palavra bendita. Porque de palavras malditas, o mundo já está cheio. Pronto, estamos em silêncio. E o mundo vai começar de novo
na palavra que a gente vai dizer. Prepare bem essa palavra. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre você e sobre a palavra que você vai viver hoje, amanhã e sempre. Amém. Este é mais do que um canal de reflexões. É um espaço onde exploramos o amor de Jesus e fortalecemos nossa fé. Ao se inscrever, convido você a compartilhar nos comentários como o amor de Cristo tem impactado sua jornada espiritual. Juntos, somos testemunhas do poder transformador do amor divino.